será certamente um dia muito agradável de comunhão com os irmãos. Muito bem, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, continuando o nosso estudo, a nossa série expositiva. Eu quero chamar carta, né? Carta, não é a carta, é o Evangelho de João. A carta foi o que nós lemos hoje aqui, né? A Epístola de João, a primeira. Mas o Evangelho de João, gente. Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu irei fazer a leitura dos mesmos versos que lemos até então, né? Do verso 1 ao verso 14. No próximo domingo nós iremos sair dessa sessão e iremos dar sequência ao testemunho de João Batista, né? Que é a partir do versículo 15. Mas ainda estamos aqui nessa sessão que compreende do versículo 1 ao verso 14. E como eu tenho falado aos irmãos, a leitura, você precisa fazer essa leitura de forma pausada, tentando assimilar o que o texto está dizendo. Quando nós fazemos essa leitura mais tranquila, mais detida, se torna melhor a compreensão. Então, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não sei se você já conseguiu decorar pelo menos um versículo desse capítulo, ou pelo menos dessa sessão, porque estamos repetindo esses versos ao longo, eu acho, de 3 domingos, né? 3 domingos. Esse, então, é o 4º domingo que estamos repetindo os mesmos versículos. Bom, para que isso serve, pastor? Para que a palavra do Senhor seja introjetada na sua mente, no seu coração. E quanto mais, irmãos, nós lemos um texto bíblico, muito maior se torna a nossa capacidade de compreensão. Quanto mais se lê, mais você consegue realmente assimilar o que você está lendo, né? E isso fica gravado na nossa mente, no nosso coração. Muito bem, irmãos. Os irmãos aí já observaram que o tema dessa noite é o tríplice testemunho. Porque nesse capítulo é o que nós iremos encontrar. João vai se utilizar de
3 testemunhos para enfatizar o fato de que Jesus é esse verbo declarado aqui, né? João vai se utilizar de 3 testemunhos para enfatizar que Jesus é o verbo de Deus. Talvez eu não falei nos outros domingos, mas eu quero fazê-lo nessa noite. Melhor do que eu explicar a vocês, o próprio João faz isso. Não sei se os irmãos perceberam, mas nas leituras dos evangelhos sinóticos, você não encontra os evangelistas trazendo literalmente o propósito da escrita deles. João faz isso, irmãos. Essa é uma diferença do evangelho de João, porque ele faz isso. Ele diz qual é o propósito desse evangelho. Então eu quero que você leia comigo, você vai abrir a sua Bíblia agora, Evangelho de João, você vai para o capítulo 20. Capítulo 20, o verso 30 e 31. Acho que foi no segundo domingo que eu tentei encontrar esse versículo, eu perdi, né? Mas eu encontrei e aqui eu já até grifei para não perder mais. Então veja, no final do livro, João nos declara claramente qual o propósito dele escrever esse evangelho. O verso 30, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gente, esse aqui é o propósito. Por que João, ele vai relatar pelo menos 7 sinais? Porque vimos isso aqui. O Evangelho de João se concentra em 7 sinais. Ele não os chama de milagres, ele chama de sinais. E por que ele faz isso? Ele faz isso, meus irmãos, para que nós possamos crer. E crer em quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quando alguém crer nesse Cristo, ele nos diz que nós recebemos então essa vida. Interessante, né, que João não faz isso no início do Evangelho. Por que ele não faz logo lá no início, como algo introdutório? Porque é muito comum para a gente, né? É muito comum nas nossas literaturas, o autor já começa com uma espécie de prefácio ou introdução para dizer o que é que ele vai tratar ao longo daquele livro, daquela literatura. Geralmente é assim. Mas na escrita aqui de João, ele deixa para o final, para declarar isso, talvez até como uma forma também de dizer às pessoas que não foram apenas esses sinais que Jesus realizou. Inclusive, ele vai dizer aqui no capítulo 21, né, verso 24 e 25, ele vai dizer que Jesus fez outros sinais que não estão registrados aqui, outros milagres. E ele diz que se fossem compilados todos os milagres e tudo que Jesus fez, não haveria, aí é uma força de expressão de João, né? Não haveria livros no mundo para conter tudo que Jesus fez. Isso aqui é força de expressão dele. Mas ele quis dizer que muitas coisas Jesus fez. Mas o seu evangelho em específico se concentra nesses 7 milagres, 7 sinais, que apontam para isso. Jesus é o Filho de Deus. Ao longo desses 3 domingos, irmãos, eu também percebi que eu enfatizei muito o fato do Evangelho apontar para a divindade de Jesus. Mas João também aponta para a humanidade de Jesus. E quando ele o faz, ele deixa claro que não há nisso nenhuma contraposição. A humanidade de Jesus e a divindade de Jesus são reais.
e são encontradas em Jesus, o Verbo vivo de Deus. Então, além de João, ao longo do seu evangelho, apontar para isso, Jesus é Deus. É o que eu tenho falado enfaticamente ao longo desses domingos, né? Reproduzindo e verbalizando João, é isso que ele está dizendo. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Mas não só isso. Jesus é também plenamente homem. Plenamente homem. Pastor, como entender isso? Como é que é possível alguém, como é que é possível Deus estar contido num corpo humano? Como é que isso é possível? Não é possível, gente, de se explicar, né? Não é possível realmente de se explicar. Talvez a ilustração ou a analogia que fizesse mais sentido para isso, tentar explicar como é que Jesus é homem e plenamente Deus, talvez seria como que tentar conter o oceano em um pequeno copo, não é isso? Então, realmente, gente, é impossível tentarmos explicar o que não é possível se explicar. Mas João, então, vai declarar isso. João declara que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo vivo. Pois bem, irmãos, vamos então agora observar o que João vai fazer aqui. Tanto no direito antigo, meus irmãos, como no direito moderno, nós encontramos uma única maneira de se reafirmar um fato. Precisa-se de testemunhas. Um fato só tem força jurídica quando há testemunhas, quando se levanta evidências. Nos dias de Jesus era um pouco diferente. Mas para que um fato fosse atestado, precisava-se pelo menos de 2 ou 3 testemunhas, não é isso? A gente utiliza muito aquele versículo, nós falamos muitas vezes assim, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. A gente fala isso. Só que dentro do contexto maior de Mateus, capítulo 28, salvo engano, capítulo 18, perdão. Nesse contexto, gente, ali está se referindo às testemunhas. No Antigo Testamento, pela lei de Moisés, precisava-se de pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Uma pessoa apenas não poderia testemunhar sobre algum fato. Isso não seria considerado com força de fato ou de realidade. Precisava-se de pelo menos 3 testemunhas. Então, o que é que João está fazendo aqui, gente? É uma espécie de tribunal teológico. Ele se utiliza de 3 testemunhas. Ele já fez a sua declaração, ele trouxe a sua premissa, ele trouxe o seu argumento e já disse: Jesus é pré-existente, Jesus é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, Jesus é o próprio Deus. E como é que ele vai reforçar agora o seu argumento? Ele o reforça, meus irmãos, então com 3 testemunhas. Quais são essas 3 testemunhas, então, irmãos? Aí a gente vai passar a entender por que ele já cita João aqui, né? A primeira testemunha, então, gente, é João. Ele diz no verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Que João é este? João Batista. Ele está se referindo ao testemunho de João Batista. E o testemunho de João Batista, meus irmãos, podemos chamar então que é o testemunho da voz que aponta.
Porque foi isso que João fez. João Batista, viu, irmão? João Batista não veio para cá para construir o seu próprio reino. Ele não veio a este mundo, não nasceu nesse mundo para construir um ministério e levantar seguidores para si. A missão e o ministério de João Batista concentravam-se em apontar para Jesus. Ele veio tão somente para apontar para Jesus. Seu ministério era isso. Ele veio para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Foi para isso que João Batista veio. Então, o primeiro argumento, ou a primeira testemunha de João, é o João Batista. Eu preciso que você lembre de uma coisa muito interessante. O João que escreveu esse evangelho, ele fora, antes de ser seguidor de Jesus, ele era discípulo do João Batista, né? Ele era discípulo de João Batista. E agora ele quer então enfatizar isso, dizer, olha, João Batista não era o Messias ao qual nós esperávamos. Ele era o que havia de preparar o caminho para o Salvador. Então, a primeira testemunha de que Jesus, de fato, é o próprio Deus, o Verbo encarnado, é João Batista. E, meus irmãos, eu quero lembrá-los de uma das virtudes que mais ressaltam na vida de João Batista. A virtude, meus irmãos, da humildade. João Batista era um homem extremamente humilde. Não apenas porque ele não vestia roupas como as demais pessoas de seu tempo, né? Nós sabemos que João Batista, ele tinha uma vida um pouco diferenciada. Logo porque João Batista, meus irmãos, ele vivia nos desertos. O seu púlpito de pregação era os desertos. Ele vestia roupas, ao se falar de João Batista, diz que ele vestia roupas de pele de animais. A sua dieta era baseada, como diz lá, a gafanhotos do deserto e mel silvestre. Bom, João Batista era um tipão de pessoa diferenciada, né? Nós diríamos, esse homem é estranho. Mas quando ele foi questionado sobre o seu próprio ministério, ele disse uma coisa que nos ensina muito. Ele disse, olha, para final de conversa, importa que Jesus, que é o Salvador, cresça e eu cada vez mais diminua. O testemunho de João Batista, meus irmãos, é a personificação da voz que aponta. Quando pensamos, meus irmãos, no que viemos fazer aqui, nesse mundo, e agora que nós conhecemos a verdade de Deus, conhecemos a missão de Deus para nós, porque a gente pensa, eu não sei se você pensa assim, mas se não pensa assim, deveria pensar assim. Meus irmãos, todos nós temos uma missão. Muitas vezes a gente não pensa na nossa vida como missão, porque a gente vive num tempo onde a gente acostumou a terceirizar para outras pessoas praticamente tudo da nossa vida. Nós vivemos, meus irmãos, na época da tecnologia. A tecnologia faz boa parte das coisas para a gente. Isso não é ruim não, meus irmãos, isso é bom. Mas nós vivemos, meus irmãos, nesse tempo em que outros fazem praticamente tudo para nós.
Mas, meus irmãos, há uma missão para nós. Essa missão não é a missão de um líder de igreja. Não é a missão tampouco não é a missão apenas do pastor da igreja, é a missão de todos aqueles que foram chamados à semelhança de João Batista para seguirem a Jesus. João Batista dizia que deveriam seguir a Jesus porque ele não era o Messias. Veja o que o texto diz aí, meus irmãos. Ele diz assim, sobre João. Olha o que João fala sobre João, né? João Batista. Olha o que João fala sobre João Batista. O verso 7 ele diz assim, essa é a missão de João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Essa é a missão de João Batista, meus irmãos. E, meus irmãos, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Você quer saber exatamente para o que Deus te chamou? O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O que Deus tem para mim? Será que Deus tem alguma coisa para mim? Eu posso lhe afirmar com toda certeza, meu irmão. Eu não sei se você vai um dia estar por trás de um púlpito como eu, pregando a palavra assim. Eu não sei se você vai estar cantando aqui na frente. Eu não sei se você vai estar ajudando em qualquer dinâmica ou ministério da igreja, propriamente dito. Eu não sei se você vai fazer isso. Eu não sei se Deus te chamou para isso. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que Deus te chamou para ser uma testemunha. Isso sim, Deus te chamou para ser uma testemunha dele. Então, João Batista está dizendo isso, João está dizendo isso sobre João Batista, que ele era uma testemunha. Agora, gente, o que é uma testemunha, né? A gente imagina logo, bom, uma testemunha é alguém que viu um fato e foi diante de uma autoridade para testemunhar alguma coisa. Gente, testemunha, a testemunha aqui, a palavra testemunha aqui, ela significa no grego mártir. É uma palavra que é derivada da palavra mártir. E quando eu falo mártir, o que você lembra? Isso aí é sinônimo de quê? De mártires. O que é um mártir, irmão? O que é um mártir? É alguém que o quê? Morreu pela sua fé. Foi até as últimas consequências da sua própria fé e ofereceu a sua própria vida em favor da fé que ele cria. Isso é um mártir. A palavra testemunha significa mártir. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, esse é um chamamento para nós, como igreja. Quando o Senhor diz lá, e recebereis poder, dinamis, para quê? Para serem e ser-me-eis testemunhas, mártir. Então, meus irmãos, você quer saber qual é a sua missão? A sua missão é ser um mártir, uma testemunha. Pastor, o senhor está dizendo que nós iremos morrer em prol da nossa fé? Acredito que não, irmãos. Nós vivemos aqui num país onde há liberdade para nós cultuarmos, liberdade religiosa. Eu espero que não. Que não haja um dia em que estejamos debaixo de uma perseguição, seja ela estatal, geralmente por força de Estado, né? Que alguém chega a esse ponto aqui. Mas então, o que significa ser esse que morre pela fé? Ser um mártir, meus irmãos, não é apenas dar a sua vida vida física, mas é dar a sua vida espiritual ao serviço das coisas de Deus, da obra de Deus. Então, João foi chamado para ser um mártir, uma testemunha. Alguém, e no caso dele, ele deu a sua própria vida pela fé em Deus.
Então, meus irmãos, a primeira testemunha aqui que está dizendo Jesus é Deus, é alguém que morreu por isso. É alguém que morreu por isso. Um dos argumentos que é usado em favor da fé, um dos grandes argumentos que são usados, né, é que ninguém morreria por uma mentira. Quando se pensa nos apóstolos que morreram martirizados, esse é um testemunho forte. Quem irá morrer por aquilo que não se crê ou por aquilo que é uma mentira? Quem morre por uma mentira? Esses homens chegaram a esse ponto de convicção porque o que eles viram, testemunharam, de fato era verdade. Foi o que nós lemos aqui, né, da primeira carta de João. É o que João está dizendo naquela carta. Aquilo que nós vimos, que nós apalpamos, que nós tocamos, que nós abraçamos, era o verbo vivo de Deus. Ele está dizendo isso. Esses homens, meus irmãos, diferente de nós, tiveram uma experiência sobrenatural. Esses homens eles viram a silhueta de Jesus. Eles sabiam qual era a cor dos cabelos de Jesus. Eles sabiam e viram. Nós não sabemos disso. A gente não sabe se Jesus tinha um cabelo grande, se o cabelo dele era curto, era longo, se ele tinha barba. Nós não sabemos disso, se ele era magro, se ele era atlético, se ele era... Nós não sabemos disso, irmãos. Mas esses homens viram, eles testemunharam. Então, o que Deus quer para nós? Que sejamos suas testemunhas, mas que não apontem para nós mesmos, mas para o Cristo, que é a luz verdadeira, que é o Deus verdadeiro. Então, o que aprendemos com João? Que ele sempre cresça e que eu diminua. E nesse processo, meus irmãos, é interessante isso com relação ao ministério de João Batista e de Jesus. João, de fato, não era força de expressão. Era de fato isso. O ministério de João Batista teve que descer, acabar, ser extinto, para que o ministério de Jesus pudesse surgir. De fato, isso aconteceu literalmente. Quando o Messias chegou, João Batista não ficou com dor de cotovelo. E disse, Jesus, vamos repartir os discípulos, né? O senhor fica com a metade, eu fico com outra metade. Eu trabalhei tanto por esses discípulos aqui, o senhor fica com uma metade, o senhor vai ganhar muita gente mesmo? Deixa aqui uns 3 comigo. Não, gente. Para os seus discípulos, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele disse aos seus discípulos para seguirem a Jesus, sigam a ele. Ele é o Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Queridos, o segundo testemunho ou a testemunha ao qual João chama agora nesse tribunal teológico, é o próprio Deus. Ele chama o próprio Senhor como testemunha. Quando ele diz aqui nos versos de número 11 e verso 12, ele diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem mais testemunha de que Jesus de fato é o Filho de Deus é o próprio Deus. João Batista está dizendo que o próprio Deus testifica isso. Como? O próprio Deus testifica quando alguém tem um encontro com essa luz verdadeira. É isso que ele está dizendo. Quando alguém tem um encontro com Jesus, meus irmãos, isso é algo impactante. E isso é tão... irmãos, isso deve ser para nós, deve ser um ponto de reflexão. Devemos
ter um ponto de reflexão e buscarmos verdadeiramente entender quem é o Jesus a quem servimos. Parece ser assim, antagônica essa fala minha, né? Bom, pastor, como assim? Existem vários Cristos? Existe, meus irmãos. Existem muitos Cristos. Eu vou te apontar alguns aqui. Existe o Cristo contemporâneo da modernidade. Esse Cristo contemporâneo da modernidade, ele é um Cristo como se fosse assim, um hippie, né? Ele é paz e amor. Ele é amigo de todo mundo. Ele é o colegão de todo mundo. Esse é um Cristo. É um Cristo que não fala sobre pecado. E nem sequer considera o pecado como motivo para alguém se perder eternamente. Só se fala do amor. É o paz e amor. É o Cristo do paz e o amor. Existe o Cristo histórico. O Cristo histórico é aquele em que os filósofos, os doutores, aqueles que são detentores da sabedoria e muitas vezes céticos acerca do que o próprio João está escrevendo ao se dizer que Jesus é o próprio Deus, eles amam ao Jesus histórico. Porque esse Jesus histórico, para eles, foi um grande moralista. Ele trouxe grandes contribuições para o aspecto moral e social da vida das pessoas. E o terceiro Cristo, meus irmãos, é o Cristo das nossas próprias convicções. É o Cristo que nós vivemos e experimentamos. E se nós o vivemos e o experimentamos sem considerar a fonte, que é a sua própria palavra, a sua fonte de identidade, nós iremos construir para nós mesmos um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Será o Jesus das nossas conveniências. Será o Jesus que mais nos agrada. Por isso, meus irmãos, quem é o Jesus a quem nós seguimos? Então, uma coisa nós sabemos acerca do verdadeiro Jesus. E é isso que João está dizendo. Que todos quantos o receberam, todos quantos receberam esse verdadeiro Jesus, essas pessoas, gente, elas foram revolucionadas em seu próprio ser. Essas pessoas nasceram, como diz aqui ele, essas pessoas que receberam o verdadeiro Cristo, elas não, no caso ele diz, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São essas as pessoas que tiveram o verdadeiro encontro com Jesus. Elas nasceram da própria vontade de Deus, elas nasceram espiritualmente. O seu nascimento não foi um nascimento pautado em um aspecto religioso. Elas nasceram de fato. Gente, eu quando estou aqui, eu não estou numa posição de julgar isso. Acho que ninguém tem capacidade de fazer isso. Porque só nós sabemos o que é que está dentro de nós, o que opera na nossa mente e no nosso coração. Mas o fato é que quem encontrou-se com o verdadeiro Jesus nasceu desta forma. O seu nascimento é poderoso, é isso. Eles nasceram pela vontade de Deus, eles nasceram espiritualmente pela vontade de Deus. Não nasceram do sangue, ou seja, o que é que isso significa? Vocês lembram? Eu não sei se vocês vão lembrar dessa passagem. Foi o próprio João Batista que, entre um conflito com os fariseus, autoridades religiosas,
Porque você precisa entender isso. Qual era o argumento do judeu? O judeu, ele tinha isso aqui, ele dizia assim, olha, eu sou filho de Abraão. Quando ele dizia que era filho de Abraão, ele estava se referindo à sua descendência. Eu sou descendente de Abraão, eu faço parte da descendência de Abraão. Então, por tabela, eu tenho a mesma aliança que Abraão teve. Quando João diz que esses aqui não nasceram do sangue, ele está dizendo o seguinte: ninguém herda a salvação. A salvação não é uma salvação hereditária, não é passada de pai para filho, não é por ascendência, não é pela averiguação da genealogia de alguém para ver se você é descendente de Abraão. É isso que João está dizendo. Não é pelo sangue, não é de forma biológica, não é pela vontade da carne. Meus irmãos, é por isso que muitas vezes a gente tem uma tendência de achar, isso aqui é um exemplo dentro disso tudo que eu estou falando, mas muitas vezes a gente, os pais, eu vou apontar para os pais cristãos têm uma tendência, isso não é regra, mas a tendência é: meu filho vem à igreja, meu filho participa da EBD, meu filho participa da escola da igreja, meu filho está nos cultos, meu filho é crente. Era isso que os judeus imaginavam. Eles nasceram, eles têm o mesmo sangue de Abraão, eles frequentam a sinagoga, eles frequentam o templo, portanto, eles vão receber as promessas de Abraão. E é isso que Deus está dizendo por intermédio de João, que não é assim. Esse nascimento não é o nascimento dessa forma. É quem nasce de novo. Então, nós não devemos, meus irmãos, cairmos nesse engano. Essa nova vida é uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal, sua com Deus. E você não pode repassar para os seus filhos. Não apenas nesse quesito, mas em tudo nas nossas vidas, meus irmãos. Se pudéssemos, nós daríamos para os nossos filhos. Você pode dar tudo nessa vida para os seus filhos. Até a vida você pode dar por eles. Mas no quesito espiritual, nós nascemos pela vontade de Deus. Alguém que nasce de novo, nasce por esse encontro pessoal com o Senhor. O terceiro e último testemunho, então, meus irmãos, é o testemunho dos apóstolos. Quando João, então, ele diz assim, verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, irmãos, nós temos lido esses versículos ao longo dos domingos, mas talvez não percebemos aqui esse detalhe, né? Veja que João não traz no singular, mas João traz no plural. Ele diz assim: nós vimos. Nós quem, irmãos? Os apóstolos, não apenas João, mas os outros apóstolos. Então ele está falando em nome do colégio apostólico. Nós, os apóstolos, vimos de fato e atestamos esse fato de que o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. Então, o terceiro testemunho aqui, irmãos, é o testemunho dos próprios apóstolos e do próprio João, que foi uma testemunha ocular disso. E o que é que ele testemunhou? Ele testemunhou, entre outras coisas, essa habitação de Jesus. Ele habitou. Interessante, viu, irmãos? Que isso fala de que Jesus, é o que já dissemos aqui, Jesus é o Emanuel, é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Como é que isso se traduz? Ele tabernaculou conosco.
Como é que eu entendo isso, pastor? Em outras palavras, o que João queria dizer é que quando Jesus, o Verbo de Deus, encarnou-se, ou seja, ele veio a esse mundo, nasceu como ele nasceu, que não foi de forma natural, ele nasceu por um ato miraculoso, ele nasceu, e o seu nascimento foi o nascimento virginal. Quando ele nasce, quando ele está aqui, quando ele pisa esse chão nosso, ele não o fez na intenção de ficar permanentemente. Então é isso que João quer dizer quando diz que ele habitou. E habitou aqui significa tabernaculou. Jesus levantou o seu tabernáculo, a sua tenda. E tenda e tabernáculo, para os judeus, representava exatamente isso. É a peregrinação, a transição, a passagem. É uma viagem curta. Não é um lugar fixo. É um lugar de passagem. Meus irmãos, isso é forte demais. Porque João está dizendo, meus irmãos, que Jesus veio a este mundo. E quando ele esteve aqui, ele não veio na intenção de permanecer para sempre aqui. Ele veio e a sua missão era ir embora da forma como foi, pelo seu sacrifício e sua morte na cruz. Nós temos alguns perigos acerca da nossa vida. Na verdade, meus irmãos, eu quero que você entenda que a vida cristã ela é o seguinte: você só não pode cair nos extremos da coisa. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele não vive no extremo, seja no A ou no B. Ele está no equilíbrio das coisas. Então, quando pensamos, meus irmãos, olhando pela própria vida de Jesus, que esteve aqui, considerando que sua vida seria uma passagem, como de fato foi, nós somos também, meus irmãos, chamados a entender que a vida aqui é uma passagem. E deve ser estranho para alguém que tem esse novo nascimento amar essa vida como essa vida fosse tudo. Gente, a gente não pode amar essa vida como essa vida fosse tudo. Vivermos aqui de forma digna, viver daqui nessa vida, como você puder viver, viva da melhor forma possível aqui. Trabalhe muito, meu irmão. Faça tudo o que for possível para que você tenha uma vida digna aqui, para você dar uma vida digna aos seus filhos. Faça tudo o que você puder, mas não erga castelos, não erga monumentos, erga tendas. Que a sua vida aqui seja uma tenda, que a sua pátria não é aqui. Então, o apóstolo João diz isso, que enquanto ele esteve aqui, quando o Verbo vivo esteve aqui, ele esteve de passagem. E fez questão de dizer que ele estaria aqui por pouco tempo. Que a sua vida, de fato, seria uma passagem breve, para um propósito específico, objetivo. Queridos irmãos, precisamos avaliar a nossa vida com base nisso. Concentre a sua vida naquilo que verdadeiramente importa. Que a tendência nossa é investirmos em tudo, mas deixarmos a nossa vida espiritual muitas vezes de lado. Então, irmãos, o testemunho dos apóstolos apontava para isso. E quando João, então, ao testificar sobre Jesus, o Verbo vivo, ele diz o quê? Que ele habitou entre eles, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. O que foi que eles testificaram para finalizarmos aqui, irmãos? Eles testificaram que Jesus, enquanto esteve aqui, ele diz, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua glória.
Meus irmãos, essa vida nossa só fará sentido se estivermos aqui para vivermos como Jesus viveu e para fazermos o que os apóstolos fizeram e todos aqueles que o buscaram, que é viver para que a glória de Jesus, ou seja, o que o João vai chamar nesse livro, a luz. São expressões que ele usa, contrastando com o oposto, luz e trevas. Enquanto vivermos aqui, devemos viver para que essa luz seja propagada. Nós não somos a fonte dessa luz e João dá testemunho disso. Mas nós apontamos para a verdadeira luz. Há uma verdadeira luz. A luz é Cristo. Ele é o Salvador. Toda vez que a gente olha para o ser humano, toda vez que alguém vai erigir um monumento para um ser humano, aquilo ali tende a se tornar uma decepção. Todas as vezes que confiamos em um ser humano como Messias e dizemos, esse é o nosso Messias, esse vai mudar tudo aí, a gente se decepciona, meus irmãos, porque é ser humano. Mas João nos ensina nessa noite, devemos apontar para a verdadeira luz, que uma vez a sua luz tendo brilhado, alguns podem até rejeitar, como disse aqui o texto, né? Alguns o rejeitaram. Ele veio para os seus o rejeitaram. A gente bota logo na conta dos judeus, né? Que de fato tinha a ver com os judeus. Mas não era apenas os judeus. Quem rejeitou ao Cristo não foram apenas os judeus, mas foram todos os homens. Toda criatura que ele próprio criou o rejeitou enquanto ele esteve aqui. A gente pensa, meus irmãos, a gente pensa que sinônimo de sucesso, muitas vezes a tendência nossa é essa, né? É a lei, a regra do tempo, né? A gente pensa que sinônimo de sucesso é multidão por trás de nós nos seguindo, né? Aí eu quero que você lembre do próprio Senhor Jesus. Multidões o seguiam enquanto ele esteve aqui. Mas no momento em que ele começou a falar as verdades do reino de Deus, as multidões olharam para ele e disseram, duro, e aqui está no Evangelho de João, né? Duro esse discurso, quem pode compreendê-lo? E olha, deram as costas para Jesus, foram embora. Jesus olha para os que ficaram com ele, que eram seus 12 discípulos, ele diz, e vocês não querem ir também? Eles não vão, não? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, nós não podemos te abandonar. Então, meus irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, essa reflexão dessa noite, dizendo exatamente o que João diz. Ou se estivesse por trás desse púlpito nessa noite, diria a nós. No reino de Deus não há muro. Ninguém se estabelece em cima do muro, e é isso que João diz. Isso aqui é um chamamento para nós, para uma decisão, para decidirmos. Por isso que João diz aqui, muitos o rejeitaram, mas outros creram. Que sejamos nós, irmãos, aqueles que creem e seguem